O frevo é ser humano, o frevo é rock, o frevo é luta armada. Neste que é o último Thriller da Democracia, antes da parada obrigatória do Carnaval, eu tenho o prazer de receber pai e filha, que são virados na giraia, e para uma conversa sobre arte, cultura, política, utopia, luta antifascista e outras coisas mais. A pesquisadora, dançarina, cantora, compositora, Flaira Ferro. Seja muito bem-vinda, Flaira. É um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia depois de tantas vezes ter assistido teus shows. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco. Eu que agradeço estar aqui. Um programa com nome bonito desse. E o ex-vereador do Recife, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores entre 1995 e 2014, 2 décadas, sempre pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, pré-candidato a deputado federal nas eleições que ocorreram no final do ano, Fernando Ferro. Fernando, é um prazer recebê-lo no Trilhas. Igualmente, Marco. Saudão, satisfação estar com você, no grupo 247, que para mim representa, para quem viveu os tempos da ditadura, o que o jornal Movimento fazia, né? Era um espaço de democracia, de debate, de reflexão para setores progressistas do país. Esse é um gigantesco elogio. Vou fazer um corte e remetê-lo ao Atushi e Daiane, que estão na direção da TV 247. Flávia, antes de te fazer a primeira pergunta, eu gostaria de exibir aqui a programação dos teus shows no Carnaval do Recife. Então, dia 7 de fevereiro, o baile do Acho é Pouco. No dia 9 de fevereiro, no Passo do Frevo. O dia do Frevo. Tu pode falar, então, Flávio, ninguém melhor do que você para fazer essa apresentação. Posso. No dia 9, que é o dia, é uma das datas, né, de celebração do Dia do Frevo, vai acontecer lá no Passo do Frevo uma grande convocatória, né, de passistas e músicos, e vai ter um show de Nena Queiroga convidando vários artistas. Eu vou estar lá participando nesse dia 9, no Passo do Frevo, na Praça do Arsenal. No dia 14 vai ter o Galo da Madrugada, e pela primeira vez eu vou estar puxando mesmo um trio, junto de Almério e Chico César. A gente vai estar lá com a Orquestra Popular do Recife, o maestro Ademir Araújo e os Guerreiros do Passo, fazendo uma ação muito parecida com a que a gente apresentou no lançamento do Agente Secreto em Paris, no Museu do Louvre, em julho do ano passado, né? E aí, no dia 14 também, à noite, né, depois do Galo, vai ser um dia bonito. A gente vai fazer no Marco Zero também essa apresentação com a Orquestra Popular do Recife, junto com Almério também. E no dia 15, que é o domingo de Carnaval, eu vou fazer o show do meu novo disco, né, O Afeto Radical, lá no Pátio de São Pedro, às 22 horas. Vai ser uma noite também bem importante, assim, juntando várias mulheres. Vai ter Bione, vai ter Tássia Reis, uma galera pesada do bem aí, chegando. Tá assim. No Galo eu vou estar te assistindo e provavelmente também no Pátio de São Pedro. Muito bem. Flávia, a gente falava aqui em off, eu assisti um show teu e eu não estava com a consciência muito no centro, né? E a única lembrança que eu tenho é que foi realizado no centro do Recife, e a gente conversando, e você estava vestida de vermelho, e a gente chegou mais ou menos a uma aproximação que esse show deve ter sido durante um ato, ou o ato pela Lula livre, ou um ato pela libertação do Lula, um ato político em que você estava presente. E me chamou muito a atenção a capacidade que você tem, não apenas de se expressar, não apenas oralmente, né, cantando, mas também pelo corpo, né? A tua dança. Então, dança e voz
corpo, né, e som se misturam, né, e expressam a tua arte. Eu queria te perguntar, e você nesse dia estava virada na giraia também, né? Eu queria te perguntar como é que dança, música se encontram na tua arte, porque elas expressam também uma vontade política. Isso é uma primeira coisa. Qual foi a responsabilidade do teu pai no teu processo de construção como artista engajada? Acho que deu uma travada aí, não foi no meio da pergunta? Eu ouvi. Alô, Marco? Eu só estou vendo tu, pai. Agora ele está congelado aqui na tela. Uhum. Ele perguntou aí qual foi Eu o... entendi. Você entendeu, Não, né? eu entendi. É só para poder eu saber se eu posso falar já enquanto ele está travado. Para não dar nenhum problema técnico. Opa, eu caí. Foi? Foi, tu caiu no final da Você chegou segunda pergunta. Qual foi o papel desempenhado pelo Antônio da Nóbrega na tua construção como artista? Por favor. Tá, então, primeira pergunta, né, sobre essa relação do corpo. Então, antes de eu ser cantora, antes de eu me descobrir, assim, nessa necessidade de trazer a voz como atuação também artística, eu venho da dança, né? Eu venho como passista de rua, iniciei como uma fuliã mirim, brincante, né? Eu nasci nesse período carnavalesco, então, a pedido de um presente de aniversário que eu pedi para os meus pais, né? Que era conhecer o Galo da Madrugada aos 6 anos. Esse pedido foi atendido, né? Eu fui com manhã. E ali minha relação com a dança, com a arte, foi o palco, realmente foi a rua e foi o corpo inicialmente. Então eu fui entendendo a minha esse prazer e esse desejo de me manifestar artisticamente pela dança. E aí posteriormente foi vindo a necessidade da poesia, de aprofundar a palavra, né, de trazer a voz. Mas muito depois, assim. Então, eu passei bons anos, assim, dos 6 anos até os 21 ali, trabalhando profissionalmente como bailarina. E aí a minha relação com a voz, ela veio também por conta dessa bagagem com o corpo, com a dança, porque eu comecei a sentir a necessidade de olhar para essa outra dança, né, que é a dança da voz, e que veio muito emaranhada assim com o sentimento de entender que a voz ela também é um movimento, né? E que muitas vezes eu me via com várias questões de saúde ligadas à garganta, né? Eu fui uma criança que tive muita rouquidão, né? Eu fiz fonoaudióloga, tinha as questões nas amígdalas, e aí quando eu fui trabalhar em São Paulo, né, com Antônio Nóbrega, que lá ele já era assim um grande referência para mim em Recife, quando eu fui morar em São Paulo, que eu via, né, a forma dele executar tudo, né? Ele mistura dança com circo, com teatro, com música, com instrumento, então toda aquela grande manifestação de linguagens unidas, né, como ele se diz, assim, um brincante, né, o brincante que não se diz nem ator, nem cantor, ele se diz brincante, né, o brinquedo da arte, né, a serviço mesmo dessa expressão do ser, né. Então ali com Nóbrega foi assim, ele foi muito importante nesse sentido de ser uma referência direta de que era possível juntar todas essas linguagens, ou melhor, jamais separá-las, né? Elas nunca terem sido separadas, na verdade, e fazer com excelência, né? Porque não basta só você juntar tudo, você pode juntar um bocado de coisa e não dá certo, não ficar bonito, não ficar harmonioso. De repente, ele trouxe para mim essa possibilidade de materializar o desejo de fazer com que todas essas linguagens pudessem, no fundo, ser uma só, né?
Então, Nóbrega ele é fundamental, eu diria que assim depois de Maninha que me deu a vida, de Nascimento do Paço que me mostrou o frevo, eu diria que ele é uma referência direta assim para essa relação da arte enquanto profissão. E meu pai, Painho, eu sou assim uma fã número 1 do meu pai, assim, eu fico até com vontade de chorar, porque eu já falei muitas vezes para ele o quanto eu sou uma grande admiradora desse ser humano, né? Eu acho que Painho, eu como filha, antes de vê-lo como um deputado ou como uma pessoa que foi que tem uma vida pública, a minha relação com ele foi com o humano primeiro, né? A figura que pela palavra, que pelas ações me ensinava aquilo que muita gente não aprende, né? Em escola não se aprende, é pela conduta, pelo valor, pelas prioridades, é para onde se olha. Então, eu diria que meu pai primeiro me influenciou desse lugar mais intuitivo eu via que sempre o olhar do meu pai estava voltado para as questões coletivas, né? Então, isso já era uma aula sobre a gente sair um pouco desse lugar autocentrado e egoístico, né? Que muitas vezes corrompe mesmo o caminho da gente na vida. Então, meu pai é um ser muito coletivo, né? Uma pessoa muito preocupada com as questões do mundo, né? Então, eu sinto que ele sempre trazia para casa as notícias do mundo, as questões do mundo, né? Enquanto eu estava ali aprendendo o beabá na escola, ele já estava ali. Eu muitas vezes ia com ele, com a minha mãe, acompanhava ele nos comícios, né? Acompanhava ele nas campanhas, nas greves, nos movimentos sociais. Então, eu pude acompanhar muito disso. É verdade que boa parte da minha primeira infância ele teve ausente, porque ele estava como deputado, então esse período aí, né, que ele foi de 95 a 2014, então ele foi vereador ali, eu tinha menos de 4 anos, então dos 4 anos até meus 24 anos, esses 20 anos dele ali trabalhando, acabou que a gente ficou muito longe, né, assim, da convivência diária, e que só depois eu fui começando a entender, né, essa importância dele, né, da profissão, assim. Então, mas eu sinto que é isso, a forma como ele está na minha arte é muito esse sentimento de mundo, né, como diz Drummond, né, esse sentimento de mundo, esse sentimento de comunidade, a importância de a gente olhar para os mais desfavorecidos, para as pessoas que não tiveram acesso, né, à educação, à comida, essa consciência política, né, todas essas questões que são muito caras para mim. Eu diria que ele foi essa flecha, né, assim, norteadora, muito mais pela forma dele caminhar na Terra do que pelo desejo dele, né? Assim, foi muito mais uma coisa. Eu observava meu pai, observava o que ele falava, como ele se comportava, e aquilo eu absorvia, né? Observar e absorver. Flávia, você falou de flecha, né? E eu me lembrei, tem um sujeito aqui atrás, num card vermelho, um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, que falava de direção ético-política, né? Quer dizer, teu pai te deu a direção ético-política, essa flecha de que você fez referência, né? Com certeza, assim, meu pai é a primeira referência política, assim, de postura, e era muito interessante, porque eu, mesmo assim, desenvolvendo meu trabalho como passista, que não era diretamente ligada a ele, assim, mas muita gente me parava na rua para elogiar meu pai, para dizer, poxa, eu votei no seu pai. Flávia, seu pai é um cara muito sério. Flávia, a gente não vê seu pai envolvido em escândalo nenhum. E eu falava isso para Painho, assim, dizia para ele, né, pai, as pessoas lhe elogiam, né, por você ser um ficha limpa. E ele sempre ensinando, assim, ele dizia, olha, o mundo está tão de cabeça para baixo que aquilo que deveria ser uma obrigação virou virtude, né? Eu acho que ninguém tem que ser elogiado por ser correto, né? Por não ser corrupto. Isso era o que deveria ser o mínimo, né? Para se existir assim, enquanto cidadão, enquanto ser social, né? Então,
ele sempre me deu essas aulas, assim, em pequenas falas, em situações, em contextos onde eu atravessei algumas dificuldades na vida, né, nas minhas decisões artísticas. Ele sempre foi uma figura muito lúcida, né, Painho? Assim, uma pessoa que me deu muita lucidez, muito discernimento e muita vontade, sobretudo, de transformar as coisas que precisam ser transformadas, né? Então, E, eu acredito. Fernando, já te pararam Sim. muito na rua para dizer, pô, tua filha é massa, tua filha canta que só, tua filha é virada na giraia. Já te pararam muito na rua para dizer isso? Olha, ela há um tempo atrás, aí o pessoal dizia, olha, é a filha de Fernando Ferro. Agora é o contrário. Estão dizendo assim, você é o pai de Flaira, né? Ela tomou uma dimensão, e essa história da intervenção na cena política e cultural aqui da cidade, do país que ela construiu, tornou uma referência, né? Isso para mim é uma coisa, um motivo de muito orgulho, alegria de vê-la tomando essa dimensão e principalmente da maneira que ela fica, né? Sem essa ansiedade, sem esse desespero do sucesso, mas as coisas vão sendo feitas, estão sendo construídas com muita serenidade, muita maturidade. Eu acho que isso é algo que realmente me honra, né? Me envaidece também e me dá felicidade, porque saber que um trabalho sendo feito com reconhecimento, porque coloca a arte, a voz dela, para encantar, para cantar, para alegrar, mas também para as pessoas pensarem sobre o momento que vivem, né? E sobre os estágios de alegria e de dores delas, né? Que a música que ela fala provoca, né? Essa coisa de falar de amor e de dor, porque a vida é desse jeito, né? Não tem como você ser uma coisa só. Então isso me envaidece. Eu virei de fato o pai de Flaira. E quando foi o momento em que você percebeu que a criança Flaira ia seguir esse caminho da arte e da cultura? Olha, ela começou a contar aí a história de como ela entrou no carnaval, né? Na verdade, eu a levei para ver o Galo e nós entramos numa multidão, botei ela na minha calconda aqui, levei, entramos aquela massa, o ruge, assim. Aí, então, uns rapazes me protegeram com ela, a gente ficou andando e saímos daquela bagaceira, daquela confusão, dançando frevo e tal. Aí nós passamos, tinha um bloco aqui no Recife, tinha um grupo aqui, tinha uma livraria aqui em Recife chamada Livro 7, quem comandava, coordenava, ela era uma pessoa chamada Tarciso, um livreiro muito famoso aqui. E Tarciso tinha um bloco chamado Nós Sofre, mas Nós Goza, que era uma maneira de ironizar com a ditadura naquele tempo. E nesse dia estava um palanque instalado e Flaira chegou e quis dançar, subiu em cima do caminhão do Nós Sofre, mas Nós Goza e começou a fazer os passos de frevo que ela tinha visto lá. E um jornalista, Homero, do Diário de Pernambuco, pegou, fotografou e botou um retrato, Musa Mirim do Carnaval. Aí saiu, foi a primeira aparição dela na capa do jornal. Aí daí para frente não segurou mais. Foi a vontade que ela teve de entrar na escola de frevo, de conhecer e de interagir, que eu acho que a experiência dela, conviver com jovens que dançavam frevo na escola de frevo, era uma escola de jovens de famílias pobres, humildes, e que ela conheceu, conviveu com eles, construiu um grupo e uma relação política muito bonita com esse pessoal todo, e foi um aprendizado conjunto, né? Ela também pôde sentir ali a vida de crianças pobres, quais eram as aspirações, que alguns dos passistas, colegas delas, inclusive não tinham sapato para dançar frevo. E Flaira, um dia, chegou para o prefeito João Paulo e cobrou deles. Como é que você pode? Na escola de frevo, as crianças estão sem sapato para dançar frevo. Deu uma cobrada no prefeito. Ele disse, é mesmo isso? Ele comprou o sapato das crianças para dançarem na escola de frevo. Ela já começava a agitar esse sentimento de solidariedade e de humanidade, né, na convivência com os colegas, com os coleguinhas. Isso foi muito
significativo, inclusive, da própria construção dela nesse mundo da arte, né? Que é um mundo que tem de tudo, né? Como em todas as atividades, tem gente extremamente positivas e também tem os malas, tem as figuras deformadas, tem as pessoas egoístas e tal. E saber andar nesse mundo aí é muito importante, mantendo a integridade e contribuir para que a cultura seja esse instrumento de transformação, né? Não só de diversão, de lazer, mas também de transformação de conhecimento e de política. A política está no corpo, porque o frevo, ela mesmo pode falar sobre isso, o frevo é um ritmo que veio dos passos dos trabalhadores da cidade do Recife, né? É uma construção né, política da arte dentro da realidade dessas pessoas que construíram e começaram a organizar essa dança que representa a cidade do Recife. Tem uma música que diz, o frevo é pernambucano, né? Mas, na verdade, o frevo é recifense. Fernando, tu estás com uma camisa o quê? Do Galo, da Madrugada, é isso, não? Não, isso aqui é uma camisa de uma confraria de São Jorge. Vários grupos que tem aqui, mas é uma confraria de São Jorge, da Capadócia, que eu sou admirador também. Ogunhê. Eu estou com a camisa aqui do Caboclo de Lança, de Nazaré da Mata, do Rural. Certo. Eu quero te fazer uma pergunta exatamente sobre a riqueza, por conta da diversidade cultural do estado de Pernambuco, o frevo, o maracatu, o mangue beat, o teatro, a dança, o cinema. Ontem, no programa que foi exibido ontem, eu entrevistei o diretor de cinema, roteirista Marcelo Gomes, diretor de cinema Aspirinas e Urubus, e que o ano passado lançou Criaturas da Mente, né? E eu fiz essa mesma pergunta a ele, né? Focada no cinema, né? Por que o cinema pernambucano, por que o audiovisual pernambucano ganhou tanto destaque nacional? Eu não vou adiantar a resposta, não. Eu queria que você respondesse agora o porquê da riqueza da diversidade cultural de Pernambuco e qual foi o papel, então, falar um pouco sobre história e também falar um pouco sobre políticas públicas, né, que tiveram parcela de responsabilidade na formação dessa riqueza da diversidade cultural pernambucana. Por favor, Fernando. Pois é, rapaz. O cinema pernambucano não é só de agora, né? A gente teve aqui o ciclo do Super 8, a gente teve na década de 20 e 30 o cinema do Recife, né? Teve gente que produziu cinema aqui nos anos 20, 30, 40. Já havia uma mobilização nessa área, né? E depois chegou uma geração nova que eu acho que exatamente são os filhos de Glauber Rocha, são os filhos dessa geração lá atrás do cinema novo que entraram aqui e que captam essa cena do Recife, né? Eu acho o nosso diretor do Agente Secreto, ele para mim, ele é uma mistura de Hitchcock com Glauber, com Fellini, com Tarantino. Ele faz uma síntese maravilhosa dessas figuras dentro dos personagens da cara do Recife, nisso tudinho com a cara dessa cidade, né? Então, nós estamos vivendo, sem dúvida, um momento muito interessante, porque teve aqui o Lírio Ferreira, teve outro, o Amarelo Manga, são várias pessoas que trabalharam com isso aí. Então, existe uma efervescência e uma produção nessa área que não é por acaso, né? Não é por acaso. São gerações de produtores, de criadores de cultura que estão fazendo isso. Eu fiquei muito feliz, assisti o Agente Secreto, eu fiquei emocionado, porque a gente vê a cidade da gente com as histórias e o povo e a cara, a diversidade, e ao mesmo tempo isso ser universal, né? Porque o reconhecimento internacional demonstra que há uma identidade com os tipos e as histórias
em outras partes do mundo, né? Então, não é um filme regionalista, não é um filme focado desse nosso bairrismo recifense, não. É uma obra cosmopolita, né? Que trata, e por isso do seu reconhecimento. A gente fica muito feliz com essa capacidade dele. Fernando, Flávio, uma que me incomoda muito, algumas críticas sobre o Agente Secreto, dizendo que o filme era muito provinciano. Ora, quando o filme é feito pelos sudestinos, e eu estou falando aqui do lugar de fala porque eu sou carioca, né? Quando os filmes são feitos, né, com o cenário do Rio, São Paulo, eles têm essa dimensão universal, né? Falar na linguagem universal. Quando o filme tem o retrato, né, as lendas do Recife, né, a atmosfera do Recife, são provincianos, né? Essa é uma forma de, na verdade, desmerecer uma Eu acho que isso é uma miopia e é muito uma desqualificação crítica, né? Porque se você vê Bacurau, né, e você vê o nosso Agente Secreto, eles falam de temas internacionais, a situação do imperialismo, da pressão, a pressão que existe, assim, o preconceito, o que fala no filme, quando você vê aquela questão de um pesquisador nordestino, e tem uma cena lá que fala, tudo bem que você pesquise couro de bode, que é coisa aí de vocês, mas carro elétrico e tal. Você vê toda a carga de preconceito que se tem, e que isso é o retrato da concentração de recursos em pesquisa tecnológica e de desenvolvimento em algumas regiões em detrimento de outras. Eu acho que esse filme coloca essas questões, como o Bacurau colocava a questão do império, da pressão imperialista, do que aconteceu aí recentemente na Venezuela, que é uma interferência direta de grupos externos na nossa soberania, na nossa região. Então, não tem nada de provinciano. Isso é profundamente universal. Você dizer que Kleber Mendonça é provinciano é a mesma coisa de você dizer que Fellini é provinciano, quando ele retrata lá no seu Amarcord, por exemplo, aquela história daquela cidadezinha da Itália, com a qual tantas coisas a gente se identifica, né? Então, eu acho que é uma miopia e é uma limitação intelectual de quem faz esse tipo de crítica, sabe? Com todo o desrespeito que merece. Todos os filmes do neorrealismo italiano retratam uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial da Itália, as cenas. Exatamente. Toda vez você vê passando assim, um caminhão com os militantes do Partido Comunista Italiano, as gírias das borgatas romanas, dos subúrbios romanos, etc. Flaira, nessa entrevista que eu fiz referência com o Marcelo Gomes, ele disse, Marco, falou um pouco da história, mas ele disse, foi fundamental o que aconteceu há 20 anos atrás, cerca de 20, 25 anos atrás, aqui no estado de Pernambuco, com a criação de editais, de programas de apoio ao audiovisual. Eu queria te fazer essa pergunta, qual é a importância desses editais públicos de incentivo à cultura, não no cinema, isso Marcelo disse ontem, mas para quem está no campo da música, da dança, por favor. É fundamental a gente ter política pública que possa, primeiro, entender que sem cultura não se faz um povo, né? O povo, como diz Gil, né, a cultura é algo que não devia ser visto como extraordinário, né? É uma coisa ordinária. A cultura é como comer, é como beber água, né? A gente se alimenta e isso se desdobra em formas da gente ter nutrição para o espírito, para ter coragem, para levantar para a vida, para continuar vivendo, né? Então, a cultura ela é uma coisa imprescindível para a nossa vida. E aí, a gente ter políticas públicas que possam estar estimulando a produção artística é poder fazer com que o artista não desista da profissão e tenha que trabalhar com outra coisa e fazer arte nas horas vagas, né? Porque
É o que acontece com muita gente, assim, pessoas de muito talento, muita habilidade, muita capacidade, muitas vezes acabam tendo que trabalhar em outra área pela questão da sobrevivência mesmo, de como é que eu vou pagar as contas, né? Então, as políticas públicas, os editais, eles são, de alguma forma, esse respaldo, esse respiro para que a arte, a produção criativa, ela possa acontecer e assegurar a dignidade, né, para a gente, assim, assegurar a dignidade para os artistas. Ainda assim é muito, muito pouco, né, mas esse pouquinho que já faz uma grande coisa, né, a gente vai ver aí todos esses filmes, né, a gente leva o Brasil para o mundo, né, leva para a mídia global essa questão, né, do próprio Agente Secreto, e ali o Agente Secreto em Cannes, né, desfilando e fazendo lançamento com frevo, né, com os passistas. Essa lógica de todo mundo se ajuda, vai ajudando a projetar aquilo que vai mover economicamente o país, porque, de alguma forma, você está movendo a cultura, o mercado turístico, né? Vai movendo a história, a cidade, vai dando emprego para pessoas, vai fortalecendo as indústrias criativas. Então, a cultura ela é realmente um braço de investimento que dá muito retorno economicamente, se fosse falar por essa linguagem, né, dos retornos, né, assim, economicamente emprega muita gente e também alimenta outros segmentos da nossa necessidade humana, né, da nossa subjetividade, necessidade de expressão, de transcender o cotidiano, né, de transformar aquilo que é tido como material, poder levar e sublimar aquilo de uma forma que a gente possa elevar mesmo nossa consciência, né? Então, os editais, eles são atualmente, assim, aonde os artistas tentam se segurar, né, para poder permanecer fazendo, porque a verdade é que ser artista no Brasil é um processo constante de viver em contramão, né? Assim, o capitalismo é um negócio muito devorador mesmo, né? A gente vê que não é fácil você permanecer fiel aos seus pensamentos, à sua rebeldia também, a trazer questões reflexivas, de modo que não seja também, não precise se adequar aos formatos das empresas, das indústrias. Então, o edital ainda tenta segurar um pouquinho essa distribuição de recursos, essa democratização de assuntos, e que a gente precisa de mais cultura, de mais política pública, isso é um fato, né? Assim, não basta só os editais, tem que ter formação de público, tem que ser algo que seja o ano todo, principalmente para as comunidades. A desburocratização também dos editais é muito importante, porque até para chegar no edital, você ter acesso, né, ter que construir todo o CNPJ, as formas de prestação de conta, não é todo artista, nem toda comunidade criativa que é capaz também de chegar, né, a esse acesso de recursos. Então, eu acho que é uma luta constante, mas o que a gente já conseguiu e assegurou com os editais tem sido, acho que, o que está assegurando ainda uma arte de qualidade no nosso país. Flávia, algumas vezes eu já escrevi sobre isso e repito sempre que posso aqui no Trilhas da Democracia, que ao invés dos intervalos bíblicos propostos pela bancada neopentecostal em várias câmaras de vereadores, assembleias legislativas pelo Brasil afora, o que poderia ser proposto eram intervalos culturais, né? Em que, por exemplo, em cada escola do Recife, do estado de Pernambuco, fossem exibidos os curtas-metragens produzidos por cineastas pernambucanos, que nos intervalos culturais, artistas como Flávia Ferro pudessem ir para mostrar o que é a arte do frevar, não é? E essa dimensão é a dimensão laica, né? Do Estado brasileiro, né? Mas, para além disso, Flávia, eu estava pensando aqui, como, na verdade, os editais eles facilitam a produção cultural, mas, ao mesmo tempo, pensando no exemplo do Agente Secreto, né, o que aconteceu com a camisa da Pitombeira, né, de 1977, né, que, pelo que eu li, financiou já o carnaval desse ano e o carnaval do próximo ano da Pitombeira dos Quatro Cantos. Não é?
E Pitombeira estava com uma crise profunda há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, os editais têm uma função também de impulsionar, né, e fazer difundir a produção, a circulação. Eu ia falar circulação da riqueza, não é isso, né? A circulação dessa a potencialização da cultura para outros ramos, né? Empregando mais gente. Tu concorda com isso, Fernando? Rapaz, sem dúvida, é impressionante essa questão da camisa da Pitombeira, o retrato, né, da capacidade do marketing de ligar a uma identidade de uma agremiação como a Pitombeira com o mundo, né? Tanta gente ficou agora querendo saber o que é Pitombeira, e isso aí se refletiu em outras áreas. Aqui, as informações que eu tenho aí, que o aumento de turistas aqui para o Carnaval, o aumento de procura em função desse desempenho e dessa imagem do filme na sociedade brasileira foi impressionante. Isso é muito salutar e realmente mostra como a cultura tem essa capacidade de mobilizar, de agitar politicamente uma sociedade, né, e de trazer frutos da economia, né? A economia da cultura é uma coisa impressionante para a nossa região aqui. Produtores culturais, a quantidade de pessoas que vivem do carnaval, e esse evento, imagina se o carnaval tivesse uns 2 meses, esses 4, 5 dias, afora, além das ampliações que acontecem pré e pós-carnaval, mas revela o poder, né, o poder de agir para gerar bem-estar e mexer com a economia, como é o caso da cultura. Então, se não se compreender a cultura nessa dimensão, realmente a gente não vai ter o caminho correto para trabalhar com isso. Nós estamos assistindo aí uma valorização importante e a necessidade de divulgar essas figuras, né? Que como Flávia falou, os criadores populares, eles não têm esse domínio da burocracia do acesso aos editais e de prestação de contas, essas coisas todas. Então, isso nos precisa, de fato, de uma assessoria, de uma ajuda de algumas pessoas e de uma qualificação que eu acho que deve fazer parte das políticas de incentivo à cultura, né? Porque você vê um cavalo marinho, que é uma ópera popular, um cavalo marinho, 8, 9 horas de apresentação. É uma ópera popular, contando uma história, uma coisa impressionante, feita com muito pouco recursos, assim, mas com aquela entrega e aquela participação daquelas pessoas, isso tudo tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, e tem que ser dado uma dimensão para esse tipo de manifestação. Além disso, você vê uma dupla de repentista fazendo o verso na hora, no improviso, né? Aí você sabe o que é poesia, né? Você tem a capacidade de produzir aquela beleza que eles produzem, do talento da criatividade e do improviso, no repente, propriamente dito. Essas questões, essas coisas são, assim, são minerais preciosíssimos. Eu procuro dizer, o Brasil deveria pensar mais no PIC, né, o Produto Interno Cultural, do que no PIB, o Produto Interno Bruto, para que a gente pudesse ter, de fato, uma nação mais integrada, mais justa, né, e respeitando todos esses fazedores, esses construtores de cultura, que fazem, de fato, a nossa festa, né? A rede hoteleira, tudo isso que ganha com o carnaval, ela depende desse pessoal, depende do caboclo de lança, depende do cavalo marinho, depende do passista, do sambista, daquele que faz o carnaval no pé mesmo. E, no entanto, a gente não vê uma integração e uma contribuição dessas pessoas, desses setores que tanto ganham com o turismo, com a produção cultural. Nós deveríamos criar alguma maneira dessas pessoas, de fato, pagarem um imposto cultural, para que essas pessoas pudessem ser ressarcidas pelo bem que elas produzem, pela riqueza que elas geram e pela felicidade que elas produzem, né, com as manifestações culturais no nosso carnaval. Acho que
tem que ser por aí que agora essa tomada de consciência do papel da cultura tem que crescer na nossa gente aqui da região, né? E isso vale para todas as regiões do Brasil, com todas as suas expressões culturais, né? E eu ainda acrescento, Painho, nisso rapidinho, só acrescentando, Não, porque assim, relatos pessoais, assim, né, de tipo, a cultura como esse lugar norteador de caminho mesmo, né? Eu vi muitos amigos meus, moradores de comunidades muito carentes, na Ilha de Janeiro, de Santo Amaro, que são comunidades com índice de violência altíssimo, e vi muitas pessoas que vieram de lá e por ter acesso a uma escola municipal gratuita, né, a Escola de Frevo, que foi fundada por Nascimento Passo, essas pessoas tiveram um rumo assim de conseguir caminhar na vida, sair de uma região de criminalidade também, né? E conseguiram fazer suas carreiras e trabalhar com cultura, se tornaram professores, se tornaram artistas, né? Exemplo de vários nomes de amigos, né? O Erison Fidelis, Valdomiro Marques, né? São artistas que estão aí produzindo a cultura na nossa cidade. Vi também alguns amigos se perderem no caminho para o tráfico, para droga, para a criminalidade, mas a maioria que teve acesso à Escola Municipal de Frevo pôde hoje, né, tá se tornando os próprios professores da Escola de Frevo hoje são frutos, né, dessa construção de uma educação, ou seja, é realmente uma forma da gente olhar para a juventude, de esperançar, né? Ao invés de dar arma, de dar música, né? Ao invés de dar arma, dar o livro, ao invés de dar arma, dar um instrumento musical, ao invés de dar arma, dar a dança. uma sombrinha. Né? Porque você dá, exatamente, você dá perspectiva de vida. Então, a cultura ela é esse lugar que alimenta sentido. A gente precisa ter sentido de vida, a gente precisa ter por que acordar, precisa ter ânimo. Né? E a cultura ela é essa ferramenta fundamental para o ânimo, para a vida, para o sol interno da gente, né? Então, nesse sentido, para além de todas essas questões políticas, né, existe essa questão, essa necessidade existencial da nossa natureza enquanto ser humano, enquanto ser coletivo, que não existe no mundo se não seja de forma sem ser coletivamente. A gente, individualmente, a gente morreria rapidinho. A gente só está aqui nessa era do mundo porque houve uma mobilização comunitária do povo das cavernas lá, ao redor do fogo, fazendo seus ritos, dando sentido para a vida. Então, eu sinto que é muito importante a gente entender essa dimensão de que a cultura ela é norteadora de sentido existencial, que tem sido, inclusive, a grande pauta da saúde pública, né? A questão do alto índice de suicídio, do alto índice de depressão. Né? Você parar para pensar, a gente está vivendo essa cultura de separação, né? Essa cultura do individualismo, das pessoas distantes umas das outras, e a cultura, o rito, né? Você poder criar festas onde você tem que dar as mãos, você segurar uma ciranda, né? A força medicinal, que é você dançar uma ciranda, pegar nas mãos, pensando que a gente vem vivendo num processo de cada vez maior separação desse entendimento do outro, né? Dessa empatia. Então, a gente precisa dançar muita ciranda, a gente precisa fazer muita roda de frevo, estar muito junto dos mestres de capoeira, ouvindo as loas e as sabedorias dos repentistas, para poder realmente ter sentido de existência, para ter razão de estar aqui e razão de lutar por um mundo melhor, né? Então, a cultura é muito além dessa questão só rentável, né? Assim, então, é muito importante trazer mesmo esse relato, porque eu acho que sem cultura a gente estava morto. A gente morre, adoece. Flávio, eu vou continuar contigo para terminar com o teu pai. Houve um tempo em que se falava, além da ideia de que a religião é o ópio do povo, se falava que o futebol era alienador, que o carnaval também era alienador, mas isso não condiz muito com a realidade, né? Sexta-feira retrasada, eu fui às prévias, eu fui assistir o show do Caetano Veloso, não apenas o show do Caetano Veloso, mas também a Academia da Berlinda, nas prévias do Enquanto é Isso na Sala de Justiça. Né? E todos os momentos, né, aquilo se demonstrava ser também um ato político. Né? Foram várias vezes em que se falou sem anistia, né? Se denunciava Bolsonaro, para dizer, vou usar entre aspas, né? Se xingava Bolsonaro, etc. O carnaval é política, né? E é uma política, e o carnaval foi um momento importante de resistência em relação a esses anos do bolsonarismo fascista, né? E essa minha pergunta final é voltada exatamente para isso, né?
Qual é a força política do carnaval? Como é que o carnaval trata de maneira satírica, né, essas estruturas de poder e essas personalidades autoritárias de poder? E o que foi ficar 2 anos sem carnaval, vivendo a pandemia da Covid e o pandemônio bolsonarista fascista? Sim. Olha, o carnaval é esse palco das tensões e dos conflitos da nossa sociedade revelados ao avesso, né? A gente tem a possibilidade do carnaval de estar olhando para muitas questões, né, como a desigualdade, a luta de classes. Você vai olhar para o frevo mesmo, a própria construção do frevo, que hoje é essa coisa bonita, né, que a gente expande como alegria, ela vem de um processo de tensão profunda, onde a capoeira no Brasil era proibida, né, onde o preconceito predominava, onde a luta de poder ela passa pela luta da captura simbólica da vida, né? Então, você proibir a capoeira, você reprimir os corpos, você inclusive dizer, né, esse discurso que você trouxe de pessoas que acharem que o carnaval e a alegria é uma fuga, isso daí é, na verdade, uma grande forma de manipulação de poder, né? Você querer ter domínio dos códigos e das simbologias de um povo, né? Então, o carnaval, ele é esse grito de resistência, não tem para onde, é onde rico e pobre estão sobre o mesmo nível, né? Andando na rua. Eu estou falando isso do carnaval de rua, né? Embora ainda exista aí um processo de elitização profunda, né, dos carnavais no Brasil inteiro, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, mas eu ainda estou falando desse carnaval que deu origem, né, à construção dos blocos, né, o Clube dos Vassourinhas, o Clube das Pais, né, que são clubes que falam sobre a ascensão da classe trabalhadora ali nos fins do século XIX, né, essa necessidade de uma revolução cultural, essa necessidade de afirmação de um povo sobre essa cultura hegemônica que tenta se apropriar, né, dos nossos símbolos e transformar tudo em mercadoria. Então, o carnaval, ele é esse palco de disputa, é um território de disputa política, mas é também o lugar onde a gente pleiteia a nossa alegria, né? Porque um corpo triste não faz revolução. Se não me engano, foi Spinoza, né, quem colocou isso assim. Sem alegria, a gente não tem ânimo, a gente não faz revolução. Então, é muito entender que o exercício da alegria, né, o exercício da transformação, da fantasia, de você poder inverter algumas lógicas daquilo que está estabelecido, é fundamental para a gente poder encontrar alternativas, ter a capacidade de imaginação, porque se a gente atrofia o músculo do sonho, né, se a gente atrofia o músculo da imaginação, a gente se conforma, se acomoda e fica submisso a aceitar aquilo que colocam para a gente. Então, o carnaval é essa possibilidade de transfiguração do cotidiano, de você inverter todas as lógicas e poder, ainda assim, rir quando se pedem para estar chorando, né? Então, eu acho que é de fundamental importância a gente ter essa festa popular garantida. E a outra pergunta, que eu não estou me lembrando agora, era sobre o quê? Como é que foi fazer arte e cultura? Eu acho que foi o que segurou a onda desse período tão triste, né? Foi a música, foi o cinema, foi Travou a Flávia, hein? Acho que foi a Flávia que travou. Voltou? Vamos ver se ela volta. Fernando, voltou agora, Flávia, por favor. Só para eu concluir aqui, assim, as lives solidárias, né, de vários artistas, inclusive eu fiz algumas que era para arrecadar doações para pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Acho que a pandemia ela foi realmente um marco que a gente ainda está entendendo, porque foi um negócio de muita transformação, até em relação aos meios de fazer a cultura, né? Essa digitalização, esse processo de aceleração, né? A tecnologia tomando muito conta, né, das plataformas, das formas de comunicação. A gente ainda está entendendo essa era aí, daqui a um tempo a gente vai estar na pós-idade mídia, como eu vi uma vez Vera Iaconelli, uma psicanalista, falando nas redes dela. Então, a gente ainda está entendendo, mas eu acho que a pandemia ela foi um acelerador de
desse novo mundo, né, que a gente tá tendo que lidar, mas ao mesmo tempo a arte foi esse respiro, esse lugar que segurou a cabeça de muita gente, né, assim. Eu fico muito feliz de ter atravessado esse tempo com sanidade para a gente poder manter o exercício da nossa arte atuando. E só antes de passar a palavra para o Fernando, para ver como o sonho e o carnaval estão vinculados, né? Sonho, carnaval e utopia. No primeiro carnaval pós-pandemia, acho que foi o de 2023, não é isso? Eu estava na dispersão do Bacalhau do Batata, ali no Varadouro, e de repente olho para o lado e vejo alguém que era conhecido, né? Esse alguém que era conhecido era o Siddhartha Ribeiro, grande neurocientista, que é o personagem central do documentário Criaturas da Mente, dirigido pelo Marcelo. Né? Marcelo. E eu tinha uma entrevista aqui no Trilhas da Democracia, marcado para ele para o pós-carnaval. E eu gritei, Siddhartha, e ele virou, eu fui lá falar com ele, e essa era a cena final do filme, que se passa exatamente ali, no Bacalhau do Batata, no Carnaval de Olinda, né? Para ver como sonho, utopia e carnaval estão vinculados. Fernando, como é que foi esse flagelo dos 2 anos da pandemia e dos 4 anos do governo Bolsonaro? E eu queria, nesse momento final do programa, a gente tem cerca de 7 minutos, você viveu 20 anos dentro do Congresso, né? E você tem total capacidade para fazer analogias, comparações. Eu sei que isso seria um outro programa, né? Mas é possível ainda sonhar com um parlamento que não seja orçamento secreto, não seja aprovação de leis que prejudicam os direitos adquiridos de mulheres, comunidade LGBT, negros, como agora acontece no âmbito estadual, em Santa Catarina, e de discurso, retórica fascista? É possível pensar, sonhar um outro parlamento? Olha, Dom Helder Câmara tem uma frase que dizia: mais escura a noite, mais ela carrega a madrugada no seu colo, né? Então, eu acho que é um momento delicado, a gente vive no mundo. Nós estamos vivendo uma distopia, uma destruição, uma sede de sangue, de violência, né, de destruição de direitos, agressões, ódio, que parece que nós estamos no início do século XX, quando estava se gestando o ovo do nazifascismo, né? Mas eu acho que nós também temos as reações a isso. Você veja que o carnaval aqui em Pernambuco, ele teve, no tempo da ditadura militar, repressão muito séria, né? Foram proibidas fantasias e máscaras, que eles diziam porque essas fantasias ou máscara poderiam esconder os terroristas do comunismo, coisa do tipo. Então, o Carnaval de Recife, praticamente no final dos anos 60, começo dos anos 70, praticamente aqui se esvaziou. E depois ele renasceu em Olinda, nos anos 75, dentro do processo de resistência à ditadura. Olinda começou a atrair a população do Recife para o Carnaval. No ano 75, 76, por aí, surgiu Siri na Lata, surgiu o Segura Coisa, blocos que eram identificados com a transgressão, com a crítica e com o sentido almejado da liberdade, né? E você sabe, todo o processo ditatorial, todo o fascismo, o nazismo, eles são, por excelência, os regimes da escuridão e do medo, né? Não é à toa que eles queimam livros, que eles censuram música, que eles destroem a produção cultural. Eles têm medo da cultura, né? Ou eles querem manipular, ou simplesmente varrer a expressão cultural que dá sentido à liberdade, aos desejos da humanidade, à diversidade de sonhos da população. Eles querem enquadrar a cultura
E isso realmente é uma luta política muito grande, né? A pandemia foi uma espécie de grande repressão cultural, que aconteceu obrigatoriamente, nós tivemos que dizer, mas que ele já aconteceu de outras maneiras em outros momentos. E a gente soube fazer, as pessoas souberam criar maneiras de superar aquilo, as lives, as canções. Aí a Flaira pode até falar de um frevo belíssimo do PC que fala das dores, do sofrimento do carnaval não acontecido, né? Que aquilo é o frevo lamento mais bonito do carnaval de Pernambuco. Eu acho, me emociona quando eu vejo cantar aquela música, porque ele é o retrato da angústia da pandemia nos travando e nos abafando, e aqui dali mostrando que outros fevereiros viriam dançantes e alegres para todos nós. E é isso que eu acho, é por isso que eu continuo na política, porque eu acho, apesar de saber, de ver toda essa malandragem, essa distorção e essa tristeza de um congresso de orçamento secreto, de querer manipular verbas, obras, e tanta gente envolvida em corrupção, a gente acha que é preciso a população tomar, e cabe a nós falar, apresentar outras coisas e dizer que outro mundo é possível, outra política é possível, né? E é possível, sim. Eu acho que nós vamos sentir e vamos experimentar isso. Apesar de todo o terror do bolsonarismo, da sua máquina de governo, da sua estrutura de poder, de opressão e de repressão, ele perdeu a eleição. A primeira vez que um cara no cargo perde a eleição foi com o Bolsonaro, e mostrou realmente que quando a população, quando as forças políticas se articulam, se unem, se juntam para fazer a mudança, elas podem fazer. É por isso que eu continuo acreditando na política e acho que ela é uma expressão maior da vida humana e precisa ser corrigida. A gente tem que interagir com esse eleitorado, até porque esses políticos corruptos não vão lá sozinhos, eles foram lá com votos manipulados, votos comprados, votos alienados, votos de protesto, que levaram figuras que não têm nada a ver com a vida das pessoas, né? Então nós temos que fazer esse esforço para engajar a população, para conversar com a população e colocar a importância e o papel que ela tem de promover essas mudanças políticas, né? Eu acho que nós, apesar de tudo, de todo esse sofrimento, de todas essas mazelas, nós avançamos muito, né? A democracia brasileira, a frágil democracia brasileira avançou muito. Prender generais, como estão prendendo recentemente, que estão para perder a farda, isso é um fato novo, de extremo significado para essa frágil e incipiente democracia. É por isso que eu acredito nela. Há uma pedagogia nesse processo que vai nos ensinar a superar isso e a gente a avançar e a construir politicamente. As nações não são criadas de uma maneira simples, não, né? Idas e vindas a processos revolucionários, violentos, culturais, agitações de várias maneiras que levam as nações a se consolidarem. Nós estamos vivendo esses processos e eu acredito que temos condições de fazer isso. Cabe à mídia, por exemplo, cabe à informação, à comunicação, utilizar essas novas ferramentas digitais com todos os seus riscos para poder se projetar uma outra sociedade. Nós vivemos num tempo da internet e da grande solidão coletiva, né? Todo mundo se acha que é o próprio mundo, ele sozinho vai resolver, virou todo mundo quer ser o influencer e acha que com isso, mas além disso, há um mundo que as pessoas pulsam, vivem, pensam, sofrem e alegram, né, se levantam e estão tomando seus papéis. Eu acho que cabe exatamente a quem tem uma consciência de democracia, de solidariedade, de fraternidade, trabalhar com esses valores na política e nas suas atividades pessoais, né, para construir esse caminho. Por isso que eu acredito e eu sou convencido que a luta é continuada. Nós não inventamos a política, nem vamos terminar com ela. Nós vivemos um processo. Você citou um pensador aí,
italiano, que eu admiro muito, Antônio Gramsci, que ele fala, né, essa luta pela hegemonia, a cultura do papel da construção das hegemonias é muito importante, é isso que eu acho que nós estamos chamados e desafiados a fazer. Apesar do Trump, apesar de todas as dores e todos os sofrimentos, existe reação para ele. Ele está sendo contestado no país dele, a reação da população americana ao que ele está fazendo, e a reação em todo o mundo às agressões que ele está cometendo. E ele sabe e vai ter limite para ele, como todos os tiranos tiveram limite. O limite de Mussolini, o limite de Hitler, o limite de todos os imperadores tiranos, chegou uma hora que ele cai. Não? Então, cai o rei de ouro, cai o rei de copa, cai o rei de... cai todos, e a gente sabe que é por isso que se reconstrói e que se requalifica, e é por isso que nós estamos achando que a política, a vida, a cultura são elementos importantes para a construção desse caminho, né? Flávia, eu vou exibir de novo a tua programação de final de ano, deixa eu só localizar aqui, do Carnaval, desculpa, e eu vou fazer a leitura, eu abri aqui, porque na tela eu não consigo ler direito. Então, dia 7 de fevereiro, show de frevo, baile do bloco Eu Acho É Pouco. 9 de fevereiro, dia do frevo, no Paço do Frevo, com a participação com Nena Queiroga, às 18 horas. 14 de fevereiro, o trio Galo da Madrugada, com a Flaira, Almério e Chico César. 14 de fevereiro, Orquestra Popular do Recife, Flaira, Almério, no Marco Zero, às 18 horas. E 15 de fevereiro, show Afeto Radical, no Pátio de São Pedro, às 22 horas. Flaira, teu pai fez referência a um frevo. A nossa audiência ficaria muito satisfeita que esse último programa antes do Carnaval fosse encerrado com a tua voz. Tu poderia dar uma palhinha para a gente encerrar aqui esse programa? Sim, será que eu canto esse frevo de PC ou a gente já canta o que vai puxar o Carnaval? Eu vou cantar só mencionando esse frevo de PC Silva, que é um frevo muito lindo, que foi feito na pandemia, e que dizia assim: tenho razões para fazer um frevo que faça chorar, um frevo feito para pular fevereiro. A dor de um ano inteiro ainda teimando em doer, desde a quarta-feira de cinzas passada que espero pra ver sorriso subindo ladeira, ó linda naquele refrão, iremos cantar a ti outro ano. Como é? E no confete do pano, consolador do dragão. No ano que vem eu prometo que faço algum frevo canção de amor pra batata da perna doer a deliciosa dor de subir a ladeira da Sé como é. Diz, por favor, que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Esse é um frevo para pular fevereiro, de PC Silva. E aí eu canto agora o Afeto Radical, que vai estar aí nesse carnaval também, que diz assim: os meios perderam os modos e o mundo perdeu o pudor para fazer guerra e alimentar o terror. Cansei, cansei, cansei. Quem sabe a gente inverte a trama do faroeste pro rosto de bastião. Caboclo de lança na boca, cravo e manjericão. Caboclo de lança e na boca, cravo e manjericão. Melaço de tacho bem doce, a festa de reis no quintal. De tanto que o passo mastiga, é o começo de um novo final. De tanto que o passo mastiga, é o começo de um novo final. Um quê de permissão pra ser o que der na telha. Um quê de permissão pro afeto radical. Um quê de permissão para ser o que der na telha, um quê de permissão para o afeto radical. E assim eu entrego para vocês. Bora se encontrar nesse carnaval. Flávia Ferro, Fernando Ferro, muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Fernando. Um abraço. Que a nossa audiência vai amar, está amando esse programa. E só me resta dizer agora, Evoé,
Viva o Carnaval de Pernambuco. Grande abraço. Grande abraço. Obrigada, Marco. Valeu, painho. Te amo.